Boa tarde, caros alunos. Aqui damos sequência à nossa última aula. A gente tinha falado um pouco sobre planeamento da aula, né? Fizemos alguns conceitos básicos de introdução à economia. Explicamos mais ou menos de que se tratava nosso conteúdo e falamos um pouco de macro e microeconomia. Só relembrando um pouquinho sobre o que a gente estava abordando, microeconomia representa, né, basicamente, a avaliação de entidades individuais, entidades específicas, onde dentro dessa avaliação de como esse entorno se comporta, como esse entorno decide fazer a aquisição de bens de consumo, podemos classificar esses mercados, né? Como concorrência pura, onde vamos a ter tanto os compradores como os vendedores em quantidade expressiva, os monopólios, quando eu tenho uma oferta concentrada em poucas entidades, oligopólios, quando temos quantidades pequenas de empresas que detêm um número grande da oferta, e a concorrência monopolista, que é uma distribuição heterogênea do monopólio. Aqui a gente já falou isso na aula anterior, né? A gente vai dar um pouco mais de ênfase agora, aqui de maneira ilustrativa, o que representa cada um deles, que é uma concorrência perfeita, um monopólio, participação de 100% do mercado, oligopólio, número reduzido de produtores, né? Representa com essas figuras de maior tamanho, onde acontecem barreiras de entrada para outros produtores, ok? E a concorrência monopolista tem grande número de produtores, né? Existe uma diferenciação de produtos, mas a distribuição não é homogênea referente aos produtores e existem barreiras, né? Podemos ver que, de maneira ilustrativa, as diferentes esferas especificam o tamanho das empresas enquanto mercado, enquanto a produção, né? Então, lógico que as que tenham maior volume, elas terão uma maior capacidade de barganha, a possibilidade de ofertar produtos de menor preço, com melhores condições, ter melhores fornecedores, conseguir se inserir melhor no marketing, devido a que o marketing tem função também da quantia de dinheiro investido, né? Então, eles têm vantagens competitivas, eles vão a poder entrar em mercados que os produtores de menor tamanho não conseguirão, devido à diminuição de escala, certo? Aqui, de maneira esquemática, podemos ver como os diferentes tipos de mercado se diferenciam em função ao grau de concorrência, né? Então, enquanto maior é o grau de concorrência, né? Passamos de um ambiente puramente monopólio para uma concorrência perfeita. Então, um monopólio extremo onde o mercado ou a oferta está concentrada em um único fornecedor ou produtor, certo? E no caso contrário, é o oposto, né? Que a gente consegue ter diferentes tipos ou diferentes números de produtores ou fabricantes. Vamos também um pouquinho sobre a parte conceitual, sobre a, a oferta e a demanda, né, que é a força de mercado, que são palavras que na economia a gente vai usar de maneira expressiva. E, novamente, o conceito, né? A microeconomia cuida da oferta, da demanda e do equilíbrio de mercado, né? Mas de maneira individual de cada setor. A gente já viu, né? Um mercado para existir tem que ter alguém que queira vender, outro que queira comprar e a definição de um preço
que o combinado da transação econômica, né? Será feita, né, produto de uma troca. Eu vou te dar dinheiro, você me dá a peça. Eu tenho uma necessidade, você tem um produto em excesso. E aí a gente vai tentar ter um equilíbrio, que não é mais que o preço justo, né? Então, onde eu consiga escolher esse produto que vai estar disponível em vários locais, vários fornecedores, e deixaria livre concorrência para que o preço consiga ser definido em função oferta e demanda, né? Então, quem me dê melhores condições de compra, eu escolherei. Então, temos a possibilidade do livre-arbítrio para poder fazer minha melhor aquisição. Então, esse é o melhor dos casos, né? Estar em um equilíbrio de mercado. Donde não esteja desabastecido, isso quer dizer que exista uma demanda exacerbada, ok? Assim como também tem um excesso de produção, né? Então, que acontece uma deflação. Então, é um equilíbrio, né? Que tem que acontecer entre produtores e compradores. Aqui, de maneira ilustrativa, vemos o mercado, temos, né, os entes que formam parte, então tem a oferta, o vendedor e a demanda, que são os compradores, né? Esse é o mercado de maneira ilustrativa, física. Existem diversas formas de mercado, de organização, né? Vamos adotar inicialmente essa hipótese de um mercado competitivo, onde existem muitos compradores e muitos vendedores, que apresenta concorrência perfeita, de forma que nenhum deles tenha capacidade individual de influenciar o preço. Seria o ótimo, né? Que não tenha barreiras de mercado, que imaginemos que uma loja fecha, outra abre, o preço não muda, né? A quantidade permanece a mesma. Alguém decide não comprar, isso não vai fazer que a balança mude, né? Porque aparecerão novos compradores. A gente falou também na aula anterior sobre demanda, que é a quantidade, perdão, a quantidade de um bem, daí está a função, né? A quantidade demandada de um bem diminui quando o preço aumenta. Existe uma relação entre o preço e a quantidade demandada de um bem, ok? Já estamos falando de uma função. Então, enquanto maior é o preço, né, de um determinado produto ofertado, menor será a quantidade de bens demandada, né? Então, esse é um princípio da lei da demanda, onde vamos a ter uma função direta entre o preço e a quantidade de produtos demandados, quantidade de produtos que eu quero adquirir. Aí vemos, né, na parte da esquerda aqui, essa função, né? Aqui temos um diferencial de quantidade e o diferencial de preço, que será menor a zero. Então, tende a ser menor a zero. Então, a quantia demandada de um bem é em função inversa de seu preço. Então, são inversamente proporcionais. A gente simplificou também, nesta gráfica, o preço de uma casquinha, simulando, né, um preço inicial de R$ 3, onde eu não consigo adquirir nenhum tipo de produto, nenhuma casquinha a R$ 3, mas enquanto o preço diminui, eu consigo adquirir quantidades maiores de casquinhas, ok? Aqui, definindo demanda, temos, né, fatores determinantes: o preço, a renda, preços de produtos relacionados. Então, o preço que eu vou ofertar, né? Então, como a gente falou, é inversamente proporcional. Então, quanto maior será o preço, menor será a quantidade demandada. A renda refere-se a que o consumidor ele tem um ingresso, né, produto de um salário, de uma atividade econômica, e depois ele pagar, a renda é tudo que ele recauda, né? Mas a capacidade de consumo está em função do que fica depois dessa remuneração. Me refiro, se recebe um salário, tem desconto por impostos de renda,
tem empréstimo, tem, sei lá, serviços básicos, água, energia, internet, dívida, alimentação, vestimenta, ajuda familiar, etc. Depois você vai ter esse dinheiro, né, para compra de bens que não são essenciais, né? Ok? Então, preços de produtos relacionados, a que nos referimos, né? Se a gente pensa na demanda, tem produtos que podem ser substituídos, por exemplo, eu posso pegar uma proteína, comer um determinado dia e, dependendo do preço, substituir essa mesma proteína por outra. Tipo, eu vou querer carne de cordeiro, uma carne relativamente bem guisada e cara no estado do Amapá. Mas se o preço aumenta de maneira radical, né? Então mudarei para, sei lá, uma carne de boi, uma carne de búfalo, e se diminui mais ainda, eu vou mais por frango, diminui mais ainda, eu vou por ovo, e aí vai, né? Então eu consigo ter substitutos que vão a dar o mesmo fim, igual a proteína. Bens complementares são aqueles que, de forma indireta, eles são estimulados a comprar. Sei lá, eu vou comprar um carro, mas ao mesmo tempo, depois de comprar um carro, eu tenho que pensar, na gasolina, né? Sei lá, imaginemos que a gasolina sobe muito. Então, eu faço minhas contas que eu prefiro é pegar ônibus ou comprar um carro, que vai ter mais sentido. Eu vou comprar um carro, beleza, mas agora eu preciso de acessórios para o carro. Preciso de um banco, de decorar uma parte interna, sei lá. São acessórios complementares, sei lá, eu vou precisando de lubrificante, de azeite. Então, uma vez que adquiro um bem, quase de maneira obrigatória, eu preciso de a compra de elementos complementares, certo? Então, aí tem as preferências e expectativas. Determinados públicos que eu vou ter que avaliar, pesquisar, eles têm algumas preferências de consumo. Então, sei lá, imagina, é comum ver, agora não muito, porque quase todo é digital, mas antigamente as revistas, eles disponibilizavam informação em função às preferências de consumo. Imagina, se uma revista de moda, você entende que são pessoas que não estão muito ligadas aos bens de consumo essenciais. Então, uma revista de moda, aí você tem a expectativa que uma pessoa que consome moda consuma também um whisky, ou consuma a compra de um apartamento na praia, ou um carro de luxo. Então, é um nicho, né? De um grupo de pessoas com um nível aquisitivo diferenciado que consigo dar informação que esse tipo de grupo de pessoas acostumam realizar. É diferente se vou a uma classe, é por isso que tem diferenciação de classes, que tem a ver com condição socioeconômica e estados comportamentais. Então, se eu vou, imaginemos, vamos à nossa área de construção, certo? Imaginemos que quero fazer um empreendimento de luxo, né? Estamos falando, sei lá, de apartamentos que passam de 100 metros, 150 metros quadrados. Bom, esse de luxo para São Paulo, né? Aqui você vai encontrar. São Paulo, por exemplo, que é a referência que eu tenho onde eu vivi mais tempo, os apartamentos de classe média são de 54 metros, máximo de 60, né? E a partir de 100, 150, já estamos falando de apartamentos de luxo, apartamentos novos, né? Falo luxo entre aspas, estou falando de classe média, média alta, né? Então, o que se espera, na decoração, um apartamento básico é uma coisa, é luxo é outra coisa. Um apartamento básico, dificilmente você vai botar, sei lá, água aquecida a gás ou algum tipo de sistema para instalação de centrais ou, ou por exemplo, tomadas para
aspirador, tipo coisas um pouco mais requintadas, né? Que pessoas de classe média, média alta precisam, né? Ou lareiras, ou lugar de churrasqueira, piscina. Então, tem preferências. As pessoas que têm melhores condições econômicas vão a querer sempre mais lazer. Então, precisariam de um quintal, de uma piscina, de uma área gourmet, um salão de festas, no caso de condomínio, um playground, certo? Agora, a classe menos favorecida, ele precisa de um lugar funcional, apartamentos pequenos, e aí vai. E a estrutura de decoração seria mais básica, né? Então, porque aqui se está em função do custo, o outro está em função do lazer. Então, mais ou menos o que quis dizer sobre preferências, expectativas. Então, quando eu vou ofertar um produto, o principal objetivo da geração da demanda, isso quer dizer, eu quero que mais pessoas comprem de mim, eu tenho que criar uma expectativa. Então, eu tenho que mostrar o que eles vão obter, que benefícios o consumidor terá na aquisição de determinado bem. Então, eles têm uma expectativa e meu produto tem que estar em função dessa expectativa. O ideal é superar a expectativa para que o cliente sinta-se satisfeito. E aí podemos introduzir também o conceito de qualidade, né? Qualidade não é um produto extremadamente eficiente ou adequado economicamente como ecologicamente adequado. Não. Qualidade vai depender do consumidor. Quem define se o produto é de qualidade é o consumidor, certo? Se o consumidor tem uma capacidade econômica suficiente para comprar um determinado bem e se satisfaz de um produto de qualidade. Se ele preenche as expectativas, é um produto de qualidade para ele. Então, podemos falar dos carros, por exemplo. Se ele tem uma condição básica, né, ele quer, sei lá, ele quer um carro esportivo, só duas portas, mas que consiga, em menos de, sei lá, 10 segundos, passar de 0 a 100 km/h. Essa é a expectativa dele. E esse é o produto de qualidade dele. Agora, para uma pessoa que tem família, esse produto não serve, porque só tem duas portas, possivelmente não tenha um bagageiro bom, né? Então, não ser estável para a estrada, etc. Então, não cumpre a expectativa. Então, um produto tem boa qualidade para um determinado comprador, diferente para outro comprador, ok? Então, uma pessoa pode estar satisfeita com um produto relativamente barato, sei lá, um Fiesta da vida, e outro vai ficar insatisfeito e só satisfaz com uma Lamborghini. Isso está em função da capacidade de consumo, ok? Aqui temos mudança da quantidade de demanda, aqui também em função do preço, né, que a gente observou. Então, quanto aumenta o preço do bem, sua quantidade demandada diminui. A gente vê essa função, né? Passando do ponto A ao ponto B, onde eu consumo 8 unidades a R$ 1, e quando o preço aumenta de R$ 1 a R$ 2, 100%, na mesma proporção, diminui a quantidade demandada. Claro que ilustrativa, nem sempre é diretamente proporcional, essa curva pode mudar o ângulo de inclinação, essa pendente, certo? Mudanças na quantidade demandada e deslocamento da demanda. Então, fontes de mudança na quantidade de demanda. Vamos lá. Alteração no preço do bem. Deslocamento ao longo da curva da demanda. Fontes de deslocamento da curva da demanda. Quando essa curva se desloca, ok? Renda do consumidor. Então, eu posso aumentar o preço, mas se ainda esse aumento couber no bolso do cliente, possivelmente ele não
diminua a quantidade demandada, de compra demandada. Exemplo. Eu vou fazer uma correção monetária da inflação num bem de consumo, imaginemos um prédio, certo? Então, dificilmente, ou provavelmente, um número reduzido definirá não comprar em função a uma correção monetária de inflação, certo? Então, a quantidade demandada de imóveis no estado do Amapá possivelmente não aumente devido à correção inflacionária, certo? Mas, se o empreiteiro, empresa decide aumentar, fazer uma correção do lucro, né? Ele define, sei lá, não lucrar 30% ao ano e lucrar 40%, eles podem sentir, né, uma diferença de preço a tal nível que ele decida prorrogar a compra. Porque tudo depende da oferta e da demanda, né? Imaginemos que vocês consigam produzir um bem ou um imóvel diferenciado e que esteja na expectativa do cliente, né? E que tenha uma preferência, né? Você consiga identificar um nicho da população que se sente desabastecido. Imaginemos que tem um grupo de pessoas voltado a um ambiente naturalista, ao mesmo tempo de classe média, e ele quer casas ecológicas, feitas de material reciclável, que tenha com ventilação natural, ampla, vegetação, piscina. Imaginemos algo bem diferente que pouco é ofertado em nosso setor. Imaginemos que vocês começam a produzir dois imóveis por ano, mas a demanda é 10 vezes mais, né? Tem muita gente querendo comprar isso, se colocam na fila. Aí, como a balança comercial ou o mercado teve um deslocamento, isso quer dizer, tem muitas mais pessoas querendo comprar, né, que unidades para serem vendidas, o natural será, né, para poder abastecer todos, aumentar o preço do imóvel, né, que é a condição ideal. Então, aí você aumentará o preço. Aí vamos a ter, aí imaginemos, vou passar de um imóvel de 200 mil, eu tenho dois imóveis só, para 10 pessoas querendo, então aumento-se de 200 a 300. Então, das 10 pessoas ficam 5. Então, ainda eu tenho muita demanda. Então, aumento mais, 350. Possivelmente fiquem 3 para duas unidades. E aí se aproxima ao preço justo, né? Se você quiser levar um momento de equilíbrio, beleza. Então, aí você aumenta e as pessoas que têm interesse compram, certo? Então, vai depender, esse deslocamento dessa curva vai depender da renda, né? Então, vai ter pessoas que vão ter condições de compra, isso vai estar em função do ingresso deles. Estamos falando de uma condição ideal, né? Daquelas pessoas que fazem planejamento financeiro, que vão a gastar o que eles consomem, decidem consumir, né? Por isso que temos muitos problemas, às vezes, de financiamento, porque as pessoas terminam não pagando. Aí a casa termina voltando para o banco que financiou a entidade financeira, e aí vai. Mas estamos pensando em condições ideais. Segundo item, o preço do bem, o preço de bens substitutos ou complementares. Aí também temos o deslocamento, né? Como a gente já falou. Substituir, isso quer dizer algum produto com que tem as funções principais e complementares aquele que vem conjuntamente com ele. Por exemplo, que a gente já enfatizou, se a gasolina subir muito, de fato, muitos veículos automotores não serão comprados, né? Especialmente nas grandes urbes, que eu tenho a possibilidade de locomoção de maneira alternativa. Então, em vez de pegar um carro que eu vou pagar pedágio, eu vou pagar estacionamento, eu vou pagar gasolina, eu vou ter que passar por rodízio. Pô, então, se aumenta muito a gasolina, eu vou ter que avalizar, ó, vale meu conforto ou prefiro pegar metrô, trem e por aí paramos, né?
ok? Preferência, expectativa, já mencionamos, e número de compradores, né? Que também na renda do consumidor explicamos mais ou menos. Então, enquanto temos mais compradores, eu tenho como mudar essa curva, né? Ok? Alguns exemplos de deslocamento da demanda de bens. Quando a queda do preço de um bem reduz, né? Quando a queda do preço de um bem reduz a demanda por outro bem, né? Esses são chamados substitutos, né? Quando a queda de um preço de um bem reduz a demanda por outro bem, né? Esse é chamado de substituto. A gente falou, né? Coca-Cola, Guaraná, manteiga, margarina, sei lá, Coca-Cola está cara, beleza, eu vou comprar Guaraná. Então, no aumento do preço da Coca-Cola, aumenta a demanda pela Guaraná. No aumento do preço da manteiga, aumenta a demanda da margarina, ok? Assim, quando sobe a Coca-Cola, a curva da demanda do Guaraná desloca-se à direita, é isso? Quando a queda do preço de um bem aumenta a demanda de outro bem, esses são chamados de complementares, né? Quando a queda do preço de um bem aumenta a demanda do outro bem, que são chamados de complementares. Por exemplo, arroz e feijão para brasileiros, né? Carro e gasolina, que a gente falou, né? Então, se aumenta muito a gasolina, a compra de carros diminui, certo? Tá bom? Igual é com aluguel, condomínio e etc. Assim, quando sobe o preço do arroz, a curva de demanda do feijão se desloca para a direita. Aqui temos já outro conceito que é de oferta. Então, estamos falando de quantidade, ok? Não sabemos o que é oferta. Oferta é o produto ofertado pelo produtor. A quantidade de oferta é o número de produtos ofertados. Então, quantidade de oferta é a quantidade de um bem que os produtores desejam produzir, ok? E que eles têm função de várias outras variáveis, né? Ok? Então, quantidade de oferta está em função de várias outras variáveis. Vamos lá. A lei de oferta é a quantidade ofertada de um bem diminui quando seu preço cai, ok? Então, a quantidade ofertada de um bem diminui quando o preço cai. Então, pensemos assim, né? Eu sou um produtor, eu vou montar um ventilador, né? Eu vou vender um ventilador. Mas eu não sou fabricante do ventilador em si. Eu preciso trazer as peças, vou comprar de vários fornecedores, assim como o carro é feito, e eu vou montar e vou vender. Só que para montar eu preciso alocar um espaço, eu preciso ter uma fábrica, ter funcionários, pagar energia, etc, etc. Diferentes tipos de despesas, né? São os custos de fabricação. Então, eu vou definir meu preço. Meu preço tem que compreender dentro dele o custo de fabricação mais o lucro, certo? Mas, se o preço diminui, né, vai diminuir mais ainda meu lucro. E o limitante é, né, se o preço desse produto diminui em quantidade expressiva e meu retorno, meu lucro diminui significativamente, pode se tornar não viável a venda, né? Às vezes eu vou ter que vender a custos ou a preço inferior ao custo de fabricação do produto. Eu vou ter prejuízo, certo? Ou o mais comum, eu posso vender a um preço muito baixo, onde o lucro é menor à inflação, igual eu termino perdendo. Ou menor a qualquer tipo de aplicação, que a gente falou na aula anterior, né? Que um retorno mais seguro e garantido, e por consequência com retorno menor, é aqueles que estão atrelados à inflação, ou bem, a bem conhecida taxa Selic, que agora deve estar ao redor de 13%. Se tem o retorno anual de um produto que você fabrica e vende
teu lucro é menor a 13%, de fato, tua comercialização não está sendo eficiente. Porque é melhor pegar esse dinheiro, botar no banco, que sem fazer nada, entre aspas, né? Você está dando dinheiro para o banco usar, ou o Estado usar, a federação usar, ele te vai dar um retorno de 13% ao ano, certo? Então, todo tipo de processo, ou todo tipo de transação econômica, visa sempre superar qualquer tipo de índice de retorno de renda fixa. Porque senão, por que vou ter tanto risco? Porque fornecer, produzir um equipamento, um serviço, ocasiona risco. Porque pode ser que não tenha muitos compradores, pode ser que a máquina quebre, pode ser que tenha materiais defeituosos, matéria-prima defeituosa, pode ser produtos estragados, pode ser muita coisa que pode aumentar teu custo de fabricação, desde problemas legais, contábeis, etc. Então, toda atividade econômica está sujeita a riscos, além das questões conjunturais políticas, que podem aumentar a inflação, que pode ter problemas arancelários, de abertura da economia, concorrência desleal, etc. Tem infinidade de possibilidades de ter um negócio dar errado, que nem sempre depende da condição interna da empresa. Então, já que você é um produtor e tem em si várias variáveis que vão propiciar ter um ambiente arriscado, você tem que ter um retorno favorável, certo? Então, sempre pensando nisso, né? Que meu preço tem que ser suficiente para manter meus custos e ter um retorno, um lucro maior à renda fixa. Aqui temos a ilustração de uma curva de oferta, onde vamos a relacionar o preço de um bem e a quantidade ofertada, ok? Antes estávamos falando da quantidade demandada, aqui é quantidade ofertada. E aqui estamos falando de um mesmo bem, né? Aqui um exemplo de uma casquinha de sorvete. E aqui temos o preço, né? Enquanto maior é o preço, maior é a quantidade ofertada, ok? Então, imaginemos, voltemos ao exemplo do apartamento, né? Imaginemos que temos poucos empreiteiros ou fábricas ou empresas fabricando, eh, construindo apartamentos. Devido a que tem uma alta demanda de pessoas, o preço do apartamento aumenta devido a uma demanda suprimida, certo? Muitas pessoas que vivem de aluguel e o Estado ajudou ao financiamento, está te dando aval e dá para financiar em 30 anos. Então o imóvel aumentou de preço. O que você vai ter ou atinar a fazer? Já que eu vou ter um retorno, né, já tenho garantida a compra do imóvel, o que eu vou pretender fazer claramente é construir mais. Já que tem muitas pessoas esperando para comprar esse apartamento, eu vou tentar fabricar mais apartamentos, construir mais apartamentos. É isso que é a quantidade da oferta. Então, se aumenta o preço do apartamento, isso quer dizer que meu lucro vai aumentar, porque os custos não aumentaram em teses, né? Aumentou o preço, os custos mesmos, a diferença entre o preço e o custo será meu lucro. Então, como eu vou ter mais lucro, naturalmente vou querer construir mais. Então, passarei, por exemplo, imaginemos 100 mil reais, eu consigo construir um apartamento. Beleza? Eita, perdão. Com 100 mil reais, eu vou construir um apartamento. Imaginemos que de 100 mil reais, 600 mil é custo. Então, ficam 400 mil livre. Ok? E aqui, imaginemos que aumentou o preço do imóvel. Agora é 150 mil para o mesmo custo de fabricação. Beleza, então eu vou me endividar, vou me emprestar e vou construir agora dois imóveis. Certo? Você entende, né?
Então, enquanto maior é o preço, maior é a quantidade de imóveis que eu vou querer construir. Então, a quantidade ofertada aumentará, ok? Então, maior é o preço do imóvel, maior a quantidade de imóveis que eu farei. Alguma parte conceitual aqui é a determinante de oferta individual, né? De que vai depender? Do preço. Enquanto maior é o preço do mercado, melhor para mim. Eu vou querer vender mais, certo? E aqui podemos introduzir também já o conceito de inflação, né? Então, a inflação se dá por essa distorção de mercado, quando ele sai do equilíbrio. Lembremos, equilíbrio é mesma quantidade ofertada, mesma quantidade demandada, mesma quantidade de pessoas que querem comprar, que é a demanda, e mesma quantidade de pessoas que querem ofertar um produto, que é a oferta. Ok? Aí é equilíbrio. Livre concorrência, ok? Agora, o que acontece quando eu tenho muitas pessoas querendo comprar? Eu não consigo produzir na mesma quantidade para essas pessoas que querem comprar. Aí acontece a inflação. Então, os produtores, já que estão em pouca capacidade de produção, para suprir ou para preencher essa demanda, eles decidem aumentar o preço, né? Regular, a economia se regula dessa forma, né? Se ele é livre, se o Estado não intervém para manipular o preço, o que acontecerá naturalmente que a pessoa que fornece esse produto aumentará o preço. Esse aumento de preço é um processo inflacionário, certo? Então, aí as coisas, como comumente se fala, aumentou o preço, sei lá, do tomate, aumentou o preço da batata, aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço da área imobiliária, aumentou o preço de todos os produtos. Aí se cria um indicador de inflação. Como a gente falou na aula anterior, temos vários indicadores e várias instituições públicas e privadas que fazem o mapeamento do aumento de preços. Eu vou ter inflação da área imobiliária, eu vou ter inflação da área alimentícia, agrícola, industrial. Cada setor terá um índice de inflação. Todos eles, de maneira equacionada, né, em função ao grau de importância, a quantidade de bens produzidos, se cria um índice global, que comumente a gente conhece como inflação. Aí vocês podem procurar na IPCM, IPCA, tem vários tipos de índices, mas de maneira global, o índice geral de inflação é aquele que se usa para determinar a taxa Selic, que é a porcentagem de correção de atualização da moeda, né, em, no Banco Central, certo? Bom, aí temos também os preços dos insumos, né? Que isso também, como nós sabemos, né? Ah, todo o processo produtivo precisa de matérias-primas. Esses insumos podem ser outros equipamentos que conformam um equipamento maior, ou podem ser matérias-primas originárias que vão a ser processadas, né? Ok? Então, se aumenta o preço desses insumos, de fato, a oferta dos produtos diminuirá, certo? O que acontece quando eu tenho um produto caro? Muitas pessoas possivelmente não comprem, porque o preço dos insumos é diferente do preço de venda. O preço de venda está em função da demanda. O preço do consumo, ele vai limitar meu lucro. Me explico. Imaginemos que vocês vão construir apartamentos, certo? O que acontece se temos desabastecimento na região norte de cimento? Vocês vão ter que repassar esse preço de aumento da matéria-prima no produto final, que é o apartamento. Se tua demanda não aumentou e você aumenta o preço de teu imóvel, de fato,
você vai ter uma demanda menor ainda, porque tua demanda não aumentou. Você que está aumentando o preço do apartamento, claro que naturalmente para não diminuir teu lucro, mas isso fará que você vai ter um maior tempo de retenção do imóvel e possivelmente um adiamento de compra das pessoas interessadas. E isso te vai ocasionar um prejuízo, porque geralmente você tem alavancamento, você se empresta do banco e você vai ter que estar pagando alíquotas mensal de juros. E se você não tem ingresso de dinheiro, produto de venda, você vai ter que estar pagando esses juros, né? E esse capital emprestado. Então, quanto mais imóveis você tem em estoque, maior o prejuízo será. Além da deteriorização, além dos custos de manutenção, maior tempo de exposição de oferta, gastos em marketing, em pessoal para venda, etc, etc. Então, ter produtos em estoque é o pior possível. Então, a gente tem que equacionar muito bem, saber repassar bem esse preço de aumento de insumos para nosso fornecedor, ok? Então, isso você pode ser de várias formas, né? Pode ser financiamento, prazo, formas de pagamento, diferentes formas de entrada, etc. Tecnologia. Então, a tecnologia, a maior parte das vezes, ela vem acompanhando de forma favorável para diminuir os custos de fabricação, diminuir o tempo usado para a elaboração de produtos, tanto na parte fabril, né, como na idealização. Imaginemos, eu vou usar um software para simulação de estruturas, eu vou usar novas técnicas para fabricação de monoblocos, ou vou fazer pré-moldados. Então, as tecnologias vão fazer que meu processo de edificação seja mais eficiente, seja mais barato, mais seguro, etc, etc. Então, traduzindo, fará com que meus custos de produção diminuam, ok? E consiga ter mais lucro. E o tempo de produção também diminua e consiga produzir mais unidades pelo mesmo tempo. A expectativa é uma função intrínseca, é uma função é, qualitativa que trabalha com a sensação do consumidor, né? E claro que ele pode ponderar, pode de alguma forma criar métricas para medir de forma assertiva se está dentro da expectativa, mas é uma questão mais qualitativa que depende muito da leitura do fornecedor ou do fabricante. Eu tenho que saber a que público eu vou ofertar. Então, de novo, uma pessoa de classe média tem uma expectativa, de classe alta tem uma expectativa, de classe desfavorecida tem uma expectativa, né? Então, tenho que ter habilidade suficiente para preencher essa expectativa, correto? Então, vamos lá. Eita, rapaz. Aqui temos essa variação de preço que a gente viu, né? Que enquanto maior o preço, maior a quantidade que será ofertada. O equilíbrio é uma situação em que o preço atingiu o nível em que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Ok? Corresponde a um par de quantidade de equilíbrio e de preço de equilíbrio. Aqui vemos, por exemplo, são duas coisas, né? Aqui a demanda e aqui a oferta. Aqui tem um produto, é o mesmo produto, exemplo, né? Uma casquinha. E aqui a quantidade demandada, a quantidade que as pessoas estão aptas a comprar dessa unidade. E aqui a quantidade ofertada. Isso quer dizer a quantidade que os produtores podem gerar em função ao preço. Lembremos aqui que quanto maior o preço, menos pessoas vão querer comprar esse produto. Aqui, enquanto maior é o preço, mais unidades o fabricante querá fazer, certo? Observemos o equilíbrio.
aqui vai aumentando o preço até R$ 2, e aqui os amigos vão a consumir para R$ 2 sete unidades, certo? Vamos nos imóveis que é mais fácil. Ó, 19 pessoas compram de graça, isso não existe. 500 mil, aí compram 16 pessoas. 2 milhões, um apartamento, por exemplo, sete pessoas vão comprar. Apartamento de 2 milhões, certo? E aqui, um apartamento de 500 mil, ninguém quer fabricar. De 1 milhão, um cara fabrica. De 1 milhão e 500, quatro. E de 2 milhões, vão a fabricar 7 unidades. Observem o equilíbrio. Aqui vão a comprar 7 unidades e aqui vão a fabricar 7 unidades. Então, tem equilíbrio, ok? Então, a mesma quantidade de pessoas que querem comprar, a mesma unidade de pessoas que as pessoas querem comprar é a mesma quantidade de unidades que você quer fabricar. Então, estamos em equilíbrio. E o mais importante, no mesmo preço. Então, as pessoas querem pagar 2 milhões e as pessoas querem vender em 2 milhões. Então, é o preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio de 2 milhões e para a quantidade demandada e a quantidade ofertada. Ok? De maneira gráfica, podemos ver isso aqui. Então, no eixo vertical é o preço e no eixo horizontal é a quantidade. Aqui a quantidade é relativa. Essa quantidade pode ser quantidade demandada ou pode ser quantidade ofertada, dependendo da curva, ok? Eu posso ler desta forma. Se a gente lê a curva ofertada, seria assim: enquanto maior é o preço, né? Maior será a quantidade de imóveis que eu vou ofertar, ok? Aumenta o preço, aumenta a quantidade de imóveis que vou fabricar, correto? Na outra curva, curva demandada, se o preço diminui desse imóvel, eu vou comprar mais imóveis, mais pessoas vão querer comprar imóveis. Na interseção dessas duas curvas, representa meu ponto de equilíbrio, onde as mesmas quantidades de oferta e demanda estão em equilíbrio para um determinado valor. Então, a gente simplificou antes. Se um apartamento vale 2 milhões, 7 pessoas comprarão e 7 entidades fabricarão esses apartamentos. Então, os 7 apartamentos fabricados terão 7 compradores e o custo pactuado de compra será de 2 milhões, onde a empresa fabricante está satisfeita em fornecer isso em esse valor e quem compra também, ok? Esse é o preço de equilíbrio. Por que é importante entender isso? Porque quando eu fabrico, eu tenho que entender meu preço de equilíbrio. Eu não posso vender produtos abaixo do preço de equilíbrio porque estarei desfavorecendo o sistema, né? Eu estaria tendo, claro que vai depender da estratégia de venda. Posso correr o risco de poder estar vendendo produtos em valores menores à taxa Selic. Isso quer dizer que meu custo, meu lucro seja menor a uma renda fixa, né? Ok? Agora, isso que implica também, esse preço de equilíbrio, né? Pode ser também que não se, isso não garante que você tenha lucro, certo? Porque estamos falando de um livre mercado. Imaginemos, você entra em uma área muito saturada, tem muita gente fabricante. Só que você não é detentora de tecnologia,
não tem um bom marketing, não tem bons fornecedores. Aí teu custo de fabricação é de duas vezes de uma empresa de maior parte, que possivelmente um oligopólio, tem boa tecnologia. Aí, como teu custo de fabricação é duas vezes maior, teu concorrente pode ter práticas de preço de venda iguais ou inferiores a teu preço, ao teu custo de fabricação. E aí, por mais que o mercado esteja em condições de equilíbrio, tua condição não é favorável porque você não consegue ter lucro. É por isso que é importante a gente fazer um plano de negócios, porque às vezes o preço de mercado, o preço de equilíbrio do mercado, não é competitivo para você, porque teu custo de fabricação é superior ao preço de equilíbrio, certo? Então é por isso que a gente precisa saber como você vai gerar esse produto. Saber suas matérias-primas, o equipamento, tempo de implementação, mão de obra, etc, etc. Aí você terá o custo de produção. E a partir daí você terá que incrementar em cada peça teu lucro. E aí validar se esse preço idealizado, né, esse preço de produto está praticável no mercado, se é competitivo. Se teu preço está fora de mercado, se quer dizer que é extremadamente caro, não tem sentido implementar uma fábrica desse tipo. É por isso que é importante fazer o estudo de mercado, ver teus concorrentes. Que tal que não tem indústria nacional, mas a maior parte é importada da China? E aí os preços são impraticáveis, porque lá tem mão de obra barata, tem matérias-primas baratas, e aqui localmente você não consegue concorrer. Tem muitos produtos que vocês observam no Brasil que são importados da China. Daí você se pergunta, mas por que não tem indústria nacional? Por isso, porque se o cara tenta replicar esse produto aqui, fazer reengenharia do produto, fabricar aqui, o custo de fabricação, a maior parte das vezes, é muito maior ao custo de venda, ao preço de venda desse produto. Aí é inviável, além da alta taxa de impostos que as entidades governamentais colocam. É por isso que não temos industrialização, certo? É por isso que não se tem industrialização na maior parte das vezes, tá bom? Depois a gente se vai se deter com mais detalhe para trabalhar com os pontos. Aqui um exemplinho só, uma pequena equação, né, da quantidade de demanda, né, em função do preço, eu consigo também, em função, eu tenho essas duas equações, duas curvinhas, eu posso determinar aqui a quantidade de demanda igual a 10 a menos 2P, né, que sempre P seria o preço, e a quantidade de oferta 3P. O equilíbrio que seria a quantidade de demanda igual a quantidade de oferta, eita rapaz. E aí eu vou substituir essas duas relações das equações, né? Quantidade de demanda seria 10 a menos 2P e quantidade de oferta 3P. Vou isolar P e determino o valor de P, que seria o preço de 2, e eu substituindo em qualquer uma das equações, seja na superior ou inferior, teria o valor da quantidade, que seria 6, ok? E aqui o que temos, né? Por meio dessa equação, eu consigo, claro, essa equação representa a curva, é a pendente, pessoal, tá certo? Então, cada um tem a equação da curva, eu vou igualar para ambas equações da curva de oferta e demanda, e assim eu tenho os dados de contorno, que seria o preço e a quantidade, que assim determinamos, né? Então, tendo as equações de cada uma das curvas, eu vou conseguir determinar os pontos de equilíbrio, tá? Aqui temos algum exemplo de mecanismo de mercado, onde temos o preço em equilíbrio, né? Vou botar aqui o preço de um determinado imóvel a uma quantidade em equilíbrio de determinado. A gente que fala em imóvel também, né?
Aqui vamos a ler, as curvas se cruzam no ponto de equilíbrio, onde sendo P sub zero, o preço de equilíbrio, e a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada, aqui nesse ponto, né? Na interseção de ambas curvas. O que temos na parte superior? Vamos lá. Temos um excesso de oferta, ok? Lembremos, a curva superior, em cima, né, nesse setor, nessa área, vamos a ter um excesso de oferta. Uhum. Então, se o preço estiver acima do ponto de equilíbrio, de P sub 0 a P sub 1, toda essa seção, o preço está acima do preço de equilíbrio, né? Ok? Agora, se o preço está em cima do equilíbrio, eu tenho um excesso de oferta, né? Tem mais produtos sendo ofertados que pessoas querendo comprar, ok? O preço cai para o preço de equilíbrio do mercado. Essa é a tendência, né? O preço cai para o preço de equilíbrio do mercado. Então, naturalmente, se o Estado ou instituições não intervêm, o preço tenderá ao equilíbrio. Como assim tenderá ao equilíbrio? Imagina, voltamos ao empreendimento. Eu faço meu apartamento, sei lá, imagino que vão pagar 2 milhões, e aí a quantidade de compradores diminui significativamente, né? Então, não consigo ter compradores para um apartamento desse nível. Imaginemos que eu gastei 1 milhão para produzir, para o custo de produção e tenho 1 milhão de lucro. Só que não tenho compradores. Então, aí eu vou começar a diminuir meu preço paulatinamente, até alguém comprar. E quando alguém compra, é quando estou chegando ao preço de equilíbrio, certo? Então eu lanço o preço e daí vou diminuindo até chegar ao preço de equilíbrio. Temos basicamente duas formas, né? Então, ou começo, que geralmente são estratégias de mercado, eu começo com preço menor, eu faço um primeiro lançamento, muitas pessoas vão conhecer meu produto, a qualidade do produto, vai ajudar o marketing direto, boca a boca. No segundo lançamento, aumenta um pouco mais o preço, menos pessoas irão, e aí vou aumentando. Então, o primeiro, o ideal é gerar uma massa significativa de compradores, para pouco a pouco, posteriormente, ir aumentando o preço do produto, aumentando minha margem de lucro, certo? Ok? Então, assim vou encontrando o meu equilíbrio. Vou aumentando pouco a pouco o preço, pouco a pouco vai diminuindo a quantidade de pessoas querendo comprar. Claro que isso depende, pessoal, né? Temos exemplos bem claros de produtos que eles têm um preço exorbitante, trabalhando mais na marca, né? Por exemplo, o clássico exemplo é do smartphone em relação ao iPhone. Tem muitos Androids, para ser uma linguagem mais coloquial, que têm propriedades extremadamente melhores que o iPhone, né, da Apple, muito melhores. Só que o nome, a marca do produto iPhone está muito consolidada no mercado, suficiente para poder pagar 2 a 3 vezes mais por esse produto em relação ao outro que tecnicamente é de melhor qualidade. E isso por quê? Porque já esse produto se inseriu no inconsciente coletivo como produto de qualidade e, além disso, proporciona status social, onde a persona ou o indivíduo que adquire esse imóvel atrela em si um comportamento social. Você entende que se eu tenho iPhone, sou de classe média, eu não sou mais da massa, sou alguma pessoa diferenciada, e aí vai. O mesmo acontece com condomínios de luxo.
né? Lugares afastados, com piscina. Imagina um condomínio de luxo que tenha a uma das torres possa um helicóptero ou que possa entrar entrada por balsa, por barco, que tenha estacionamento para iate. Então, são produtos gerados com diferenciais, certo? E que às vezes concorrentes correlacionados, né, eh, possam ter produtos até melhores, mas devido ao nome criado, o valor é maior. Outro exemplo, né, dos bairros, né? Fala assim, eu moro no condomínio XYZ, que é o mais moderno que tem. E aí eles fizeram um lançamento, vídeos, lançaram nas redes sociais, fizeram criar no inconsciente coletivo que é o mais luxuoso, mais moderno da cidade, do estado. Muitas pessoas vão querer comprar, lógico, o valor vai ser exorbitante, e aí as pessoas vão comprar esse bem ou esse imóvel em função do status social. Já não é em função do custo de produção ou da valorização real do bem de consumo, né? Aí se atrela já outro produto ou outra variável de venda. É por isso que quando a gente pensa em questões, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o branding, que é trabalhar o nome da marca do produto que você fornece, e a outra coisa é o marketing, as ferramentas que você terá que gerar para criar necessidade de consumo, propostas atrativas que criem expectativa de compra. São coisas complementares, mas ao mesmo tempo que podem ser abordadas de maneira separada. Empresas totalmente focadas no branding, na geração de nome da marca. Claro que tem que ter estratégias de marketing, tem que vender, mas o foco principal é o branding. E tem outras empresas que não estão interessadas muito no branding, que não têm marca própria, mas que eles querem vender de forma massiva, em quantidade, não estão muito focadas na diferenciação, mas sim na quantidade de venda. São estratégias só de mercado, ok? Não vamos abordar mais. Então, aqui podemos ver uma especificação aqui, né? O que acontece? A tendência é o equilíbrio. Então, eu vou ter uma oferta em excesso. Então, eu vou aumentar a quantidade. Imaginemos, vamos avaliar essas curvas, né? Aqui está em azul e aqui está em marrom. Esse em azul, então vou passar de Q1 a Q3. O que seria Q1? Uma quantidade menor a ofertada, certo? Né? Quantidade menor de demanda em relação a de equilíbrio, ok? Então, no equilíbrio, eu vou ter uma quantidade de demanda maior, tá? Ok? Então, eu vou aumentar minha quantidade de demanda diminuindo o preço, ok? Aqui é o contrário, né? Eu vou ter oferta. Eu vou diminuir minha quantidade ofertada diminuindo o preço. Então, o que acontece? O preço vai diminuir naturalmente porque não tem pessoas para comprar e, ao mesmo tempo, eu vou diminuir a quantidade de bens fabricados até chegar ao equilíbrio, certo? Lei da oferta e da demanda. O preço de qualquer bem se ajusta de forma a levar a quantidade ofertada e a quantidade demandada de volta ao equilíbrio, né? A tendência é o equilíbrio, ok? Como a gente observou antes. Sim, eu tenho excesso de produção, eu vou aumentar minha demanda, porque vai estar barato, né? Porque vai diminuir o preço, e ao mesmo tempo eu vou ter que diminuir a quantidade ofertada, porque está parado, está em estoque. E ambos vão atender ao equilíbrio, ok? Há uma tendência de retorno automático ao nível de equilíbrio,
o preço é o sinal que induz a melhorar a alocação de recursos, né? Se as economias de mercado são guiadas por uma mão invisível, que é o equilíbrio do mercado, então o sistema de preços é a batuta que essa mão invisível utiliza para regir a orquestra econômica. Então, o preço trará o equilíbrio, tanto a oferta como a demanda, ok? Então, quando ambos estão equitativos ou iguais, o em equilíbrio, estarei com um preço ideal de compra. Aqui alguns exemplos, né, de produtos nominais inferiores. Aqui estamos falando de, sei lá, de um carro, né? Estamos falando de, de tipos de veículos, né? Por exemplo, um Uno é um produto básico que, quando as pessoas começam a ter um nível, uma quantidade de renda em excesso, começam a pensar em se locomover, né? Não dependendo do transporte público. Então, é um primeiro bem que pode ser comprado. Igual os computadores, né? Então, posso ir, sei lá, de um computador básico, um computador mais avançado. Então, são produtos que vão ir aumentando a qualidade, ou a qualidade dele em função do aumento da renda. Aqui já introduzimos outro termo, outro conceito que trata-se de elasticidade, não é? A gente faz analogia a nossos conceitos dentro da mecânica dos materiais, que é uma propriedade de tornar ao estado de equilíbrio, ao estado originário, uma vez suspendida essa tensão, né? Então, isso é elasticidade. E plasticidade quando ele se deforma de maneira permanente, né? Mas a gente vai tentar se apropriar aqui conceitos mais voltados à economia, ok? Então, elasticidade é a resposta de uma variável à mudança de outra variável. Como a gente viu, os conceitos de oferta e demanda estão em função do preço. Uns são diretamente proporcionais, no caso da oferta, enquanto maior o preço, maior a oferta, e outro inversamente proporcional, como é no caso da demanda. Enquanto maior o preço, eu vou ter menor demanda, né? Então, elasticidade é sinônimo de sensibilidade. Então, um pode ser diretamente proporcional e outra pode ser exponencial, né? Isso quer dizer que uma pequena variação do preço pode acarretar em um aumento excessivo ou significativo na demanda, né? Nem sempre é proporcional. Isso quer dizer, sei lá, aumento R$ 1, aumento um produtor, ou aumento em uma venda, né? Existe uma proporção em quantidade. Não, nem sempre. Ok? Isso a gente vai abordar pouco a pouco. Vai depender das variáveis que vão interferir na produção como na compra. Algumas elasticidades de uso frequente. Então, estamos falando de elasticidade, preço e demanda. Então, vai ter uma interação entre o preço e a demanda. Então, essa elasticidade vai ser usada, né? Como o preço vai interferir na demanda, como a renda vai interferir na demanda. Falemos de renda, vamos a quantidade de dinheiro, né, que eu vou conseguir captar produto de alguma ação. Sei lá, eu vou vender um imóvel, eu vou cobrar meu salário, eu vou vender um serviço, eu vou vender um produto, etc, etc. Então, produto de uma ação que tem valor, eu vou captar esse recurso, né? Essa seria a minha renda, sei lá, mensal, trimestral, anual, né? Etc. Então, vou ter uma relação de elasticidade entre a renda e a demanda, elasticidade do preço e a oferta, né? Eu vou ver como interfere esse preço na quantidade de produtos ofertados,
e elasticidade cruzada da demanda, ok? Então, vou ver que outros elementos interferem de maneira simultânea à demanda. Nós aqui vamos avaliar de maneira isolada. Claro que, por exemplo, a demanda ela vai ter várias variáveis além do preço, mas a gente parte do princípio que as outras variáveis são constantes, né? Vamos a isolar ela. Um exemplo, por exemplo, quando a gente trabalha na área de laboratório, para poder avaliar uma das variáveis, isolamos as outras. A que me refiro? Se vou ver a temperatura de fusão do material, eu vou partir do princípio que eu estou em pressão atmosférica. Isso que é pressão igual a 1, ok? Eu vou partir do princípio que as matérias-primas são quimicamente puras, ok? Eu vou partir do princípio que a umidade relativa é, sei lá, 100%. Então, todas as variáveis que podem interferir no aquecimento de um material são totalmente isoladas e padronizadas. Quando falo isoladas, conceitualmente vou definir como que são constantes. Assim, eu vou testar vários materiais com essas mesmas constantes. Eu trago esse exemplo aqui para a economia. Então, eu sei que para a demanda, eu vou ter várias variáveis. Essas variáveis vão estar definidas como constantes e a variável em estudo será unicamente o preço e é assim que eu avaliarei a elasticidade do preço da demanda. Ok? Partindo desse princípio. É importante definir isso como um estudo, porque na realidade, quando fazemos avaliações econômicas, micro ou macroeconômicas, são várias variáveis que atuam no mesmo tempo, ok? Esse tipo de avaliação, o estudo, é de um conceito, de uma parte conceitual, uma parte mais acadêmica, né? Que na prática a gente teria que avaliar a interação dessas variáveis, né? Vamos lá, vamos conceitualizar. Elasticidade de preço de demanda. Relação entre a variação percentual na quantidade demandada de um determinado bem e a variação percentual do preço do bem. Então, eu vou ver em que proporção, em que percentagem o preço do bem varia e em que equivalência em porcentagem variará a quantidade demandada. Ok? Elasticidade de renda da demanda. Relação entre a variação percentual da quantidade demandada de um bem e a variação percentual da renda do consumidor. Então, imaginemos, minha renda aumentou 20%, 30%. Em que porcentagem aumentará a quantidade demandada desse determinado bem, né? Por exemplo, no caso da renda familiar da classe média baixa, a maior parte da renda vem em função da compra de bens básicos. A que nos referimos básicos? Aqueles que, de maneira obrigatória, a gente tem que consumir. Tipo, alimentos. A gente tem que comer, senão a gente morre. Então, boa parte da renda ela vai para consumo direto de bens e serviços básicos. A pessoa precisa morar, precisa pagar aluguel, precisa ter energia na casa, paga energia, água, alimentos e vestimenta, roupa, ok? Se a renda dessa família aumenta, né? Imagina, ela pode se satisfazer na quantidade de roupa, não comprará mais roupa, provavelmente. Ou, se tem uma demanda reprimida, comprará roupa que não conseguia comprar. Ou começará a comprar roupa de maior qualidade, né? Ou simplesmente está abastecido e não compra mais roupa, começará a comprar outras coisas, como a casa própria, como outro imóvel, começar a viajar, né? Então, vai depender muito do tipo de consumidor, ok? Claro que o estudo de elasticidade de renda é subscrita a determinados tipos de variáveis.
eu vou escolher um determinado produto e farei essa avaliação. O que acontece com esse consumidor se aumenta o consumo desse determinado produto, né? Então, eu vou ver quanto aumenta, sei lá, voltamos à roupa, voltamos, se eu quero que esse consumidor simulo, né? Vou aumentar a renda em 20%, quanto a mais de roupa comprará, né? Será que já não compra anualmente, compra semestralmente ou trimestralmente, né? Eu vou fazer essas previsões. Por que isso é importante? Porque se eu sei a quantidade de renda dele, eu consigo prever quanto ele comprará. Se consigo prever quanto ele comprará, eu consigo estimar minha quantidade de produção. Se eu sei quanto eu vou produzir, preciso saber se o espaço físico comporta, se os meus equipamentos comportam, se o número de funcionários comporta, e aí vou fazer meu planejamento de produção. Quanto a mais vou pagar de tributação, quanto a mais vou pagar, sei lá, vou precisar de profissionais, vou mudar meu sistema de tributação, né? Então, todo o sistema muda, né? São informações muito relevantes. Elasticidade de preço cruzada da renda, né? Elasticidade, preço cruzada da renda, perdão, elasticidade, preço cruzada da demanda. Relação entre a variação percentual da quantidade demandada de um bem e a variação percentual do preço de outro bem, né? Então, aqui vamos a ter a relação dessa quantidade demandada com o preço de outro bem, não é do mesmo bem, né? Então, vou ver como o outro bem ele vai interferir na quantidade demandada do bem de interesse. Então, me explico. Por exemplo, eu vendo margarina, certo? Aí eu quero ver como o preço da manteiga vai interferir na venda da margarina. Se o preço da manteiga aumenta significativamente, isso quer dizer que a quantidade da margarina terá que aumentar, já que o preço dele está muito elevado e as pessoas migrarão para um produto substituto. Então, além de ver meus concorrentes diretos, eu terei que avaliar também meus concorrentes indiretos para ver como esse preço ou esse mercado paralelo vai interferir no meu produto. Elasticidade preço-oferta, ok? Então, é a relação entre a variação percentual da quantidade ofertada de um bem e a variação percentual do bem, né? Então, como variou bem? E aí a gente já viu isso, né? Se aumentarmos o preço desse bem, com certeza eu terei que fabricar muito mais. Tá bom, aqui na próxima aula a gente já entra mais de cheio, especificando, falando um pouco mais dele. A gente vai parar por aqui e a gente continua na próxima, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Só falta aqui parar.